Bem-vindos ao podcast da CFA Talks Portugal. Neste episódio, pretendemos partilhar uma visão mais profunda sobre os desafios e estratégias atuais no diagnóstico do Staphylococcus aureus resistente à meticilina, conhecido por MRSA. Convidámos a doutora Maria João Tomás, farmacêutica e assistente em análises clínicas no Serviço de Patologia da Unidade Local de Saúde Viseu Dão Lafões, para nos falar sobre os atuais processos de diagnóstico do MRSA e os desafios inerentes ao controle desta infecção. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O que é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, comumente conhecido por MRSA, e por que é que representa uma preocupação significativa na saúde pública? O MRSA é uma bactéria que se tornou resistente a vários antibióticos comumente utilizados, incluindo a meticilina, e que isso dificulta muito o tratamento das infecções causadas por esta bactéria. Esta resistência implica não só a resistência à meticilina, mas a todos os beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos são antibióticos essenciais no tratamento de infecções, porque têm muito poucos efeitos secundários, uma vez que pelo seu mecanismo de ação atuam sobre a parede bacteriana, sobre a síntese do peptidoglicano, que só está presente nas células procariotas, portanto, nas células eucariotas, nas células dos seres humanos, não está presente e, portanto, tem uma ação muito direcionada para a bactéria e, por isso, tem poucos efeitos secundários. Portanto, estar impedido de usar qualquer beta-lactâmico no tratamento do MRSA é sempre uma situação mais complicada. Pronto, então o MRSA é um exemplo emblemático do problema global que é a resistência antimicrobiana e apresenta um grande desafio para a saúde pública. Exige medidas rigorosas de controle de infecção, um uso responsável dos antibióticos e uma vigilância muito apertada. E qual é o impacto do MRSA em ambientes hospitalares e na comunidade? É muito significativo. As primeiras estirpes que surgiram foi a nível hospitalar, como seria de esperar. No entanto, lá para o final dos anos 90, apareceram também na comunidade. E estes dois tipos de MRSA têm comportamentos diferentes em termos de tipo de infecções que provocam, do tipo de pessoas que infectam, de doentes que infectam. No entanto, esta distinção é cada vez mais ténue com o aparecimento das estirpes da comunidade também no hospital. Geneticamente eles são também diferentes, sendo que o MRSA associado às infecções hospitalares tem também mais resistências normalmente do que os Staphylo aureus da comunidade. Nos hospitais, o impacto nas infecções associadas aos cuidados de saúde é imenso, que causa infecções graves a nível hospitalar, aumenta a morbilidade, é uma causa grande do aumento dos custos financeiros, não só pelo aumento do tempo de internamento, mas também pelo uso de antibióticos da necessidade de uso de antibióticos mais dispendiosos. É um grande desafio no controle da infecção, porque necessita de protocolos de higiene rigorosos e monitorização muito apertada, como disse anteriormente, e também por apresentar resistência a outros antibióticos que não os beta-lactâmicos. É também uma bactéria que tem poucas opções terapêuticas e daí o impacto nos hospitais ser elevado. Em termos da comunidade, afeta pessoas saudáveis, afeta grupos de risco, onde haja grandes aglomerados
populacionais, nomeadamente atletas, creches, lares, tem uma disseminação muito rápida, pode ter manifestações graves, apesar da maioria das vezes ter só manifestações a nível da pele, infecções da pele, e causa uma grande pressão sobre os serviços de saúde. E porquê é que é tão importante ter um diagnóstico preciso e rápido do MRSA? Antes de mais, para ter um tratamento adequado e iniciar rapidamente a terapêutica. Como ele é multiresistente, podemos estar a dar um antibiótico que supostamente seria adequado, mas quando se faz o teste de suscetibilidade percebe-se que não é. Também para reduzir o uso inadequado de antibióticos, porque podemos estar a usar antibióticos de largo espectro sem ter necessidade de o fazer. É importante para reduzir os custos no sistema de saúde, reduzindo o tempo de hospitalização e também para uma melhoria da saúde pública, para evitar surtos. Quais são os métodos tradicionais de diagnóstico de MRSA? Tradicionalmente, e o método gold standard para a identificação do MRSA é o método cultural, para isolamento da bactéria, seguida da sua identificação e posterior teste de suscetibilidade aos antibióticos. Este teste de suscetibilidade pode ser feito por métodos automáticos ou por métodos manuais. Embora se possa usar qualquer um dos métodos, todo este processo é muito lento, porque envolve a cultura, que demora pelo menos 24 horas, mais a identificação e o TSA, que na melhor das hipóteses demorará mais 24. Portanto, só temos um resultado, correndo tudo bem, no fim de 48 horas. Mas continua a ser o método gold standard para a identificação do MRSA. Depois, existem outros métodos, como a utilização de métodos de cultura cromogénicos, apesar de melhorarem o diagnóstico do MRSA, este tipo de meios continua a necessitar de uma cultura, portanto, pelo menos 18 a 24 horas para termos os resultados. E por vezes a leitura pode não ser muito simples, pode necessitar de outros métodos de identificação bioquímicos, ou de espectrometria de massa, por exemplo, quando temos dúvida na identificação de uma colónia. Existem também técnicas de determinação por imunoensaio, que são basicamente testes rápidos, imunocromatográficos, que pesquisam as tais PBPs alteradas produzidas nos MRSAs, normalmente as PBPs 2A, portanto as do MEC-A, mas também esta pesquisa tem que ser feita a partir de colónias. Portanto, uma vez mais, necessitam de crescimento bacteriano e, como são específicos para as tais PBP 2A, se o MRSA for devido a uma alteração do gene MEC-C, podemos não conseguir uma identificação efetiva, porque nós só estamos a pesquisar, na verdade, o MRSA que resulta da alteração do MEC-A. Pronto, estas são as técnicas tradicionais para diagnóstico do MRSA. Quais são as inovações recentes no diagnóstico de MRSA? Existem a PCR, os métodos moleculares são métodos excelentes, e a inovação aqui trata-se de ser uma PCR rápida. Portanto, os métodos rápidos de PCR em tempo real são excelentes para a detecção e rastreio de MRSA, porque detectam genes específicos de resistência à meticilina, como eu falei, do MEC-A e do MEC-C, diretamente a partir das amostras clínicas, o que faz com que
os resultados sejam muito mais rápidos. Sendo uma técnica de PCR, tem elevada sensibilidade e especificidade, bem, portanto, o laboratório de microbiologia de hoje em dia está-se a mudar um bocadinho mais para a biologia molecular, com todos os benefícios que isso traz em termos de diagnóstico. Mas também existem testes baseados no sequenciamento genómico, portanto, fazem mesmo o sequenciamento total das bactérias, mas não são usados em testes em laboratórios de rotina. E também a espectrometria de massa, portanto, a MALDI-TOF MS, já traz alguma capacidade de identificar determinados picos no espectro associados a mecanismos de resistência, nomeadamente do MRSA, mas também não estão a ser ainda usados na rotina laboratorial. Portanto, destes métodos mais rápidos, o único que está a ser usado na rotina é a PCR em tempo real. Então, atualmente, quais são os procedimentos no laboratório para o diagnóstico de MRSA? Na rotina usamos, então, a cultura em meio cromogénico, que implica inocular a amostra colhida por Zaragatua nasal num meio específico, seletivo e cromogénico para MRSA, incubar durante 18 a 24 horas numa estufa a 35, mais ou menos 2 graus em atmosfera de aerobiose e posteriormente fazer a leitura. Se tivermos dúvidas, temos então que fazer uma identificação por MALDI-TOF. Se foram estafilococos áureos, podemos fazer o tal teste imunocromatográfico para confirmar se ele tem as tais PBP2A. Mas lá está, se tiver o gene MECC, ele não nos vai aparecer. Depois, para as outras amostras, fazemos a PCR em tempo real, usamos o GeneXpert, que é um equipamento excelente, porque é compacto, consegue fazer todas as ações necessárias para uma técnica de PCR utilizando um adoseamento mínimo de amostra. Eles têm uns cartuchozinhos, é só fazer a eluição da Zaragatua com a amostra nasal diretamente nesse meio, colocar no cartucho e colocar no equipamento. Portanto, são estes os dois métodos que estamos a usar atualmente no laboratório. E quais são os principais desafios que enfrentam ao diagnosticar o MRSA no laboratório? O tempo de resposta, as sensibilidades e especificidades, tal como eu falei anteriormente, às vezes é necessário confirmar identificações e resistências, a dificuldade na interpretação de alguns resultados no caso dos meios cromogénicos, o facto dos swabs de zaragatoas poderem conter baixa carga microbiana. O método de colheita é extremamente importante para termos uma boa identificação. Os custos, se o PCR em tempo real fosse uma técnica mais acessível, com certeza conseguiríamos aplicá-la a mais doentes, e sempre a pressão para termos testes rápidos, porque muitas vezes os doentes estão em isolamento, há necessidade de libertar quartos, porque são necessários, e portanto os nossos resultados têm que ser rápidos e demoras de internamento significam mais custos, e portanto o laboratório de microbiologia está sempre a ser pressionado para dar o melhor e mais rapidamente. Como é que os laboratórios se podem preparar para lidar com surtos de MRSA de forma eficaz? Quando estamos perante um surto, o que é que nós queremos? É dar resultados rápidos, não é? Para evitar cada vez mais a disseminação da bactéria. Portanto, é de extrema importância darmos o resultado rápido e fidedigno. Portanto, o uso de técnicas moleculares nestes casos é de extrema importância e o laboratório tem que estar preparado, quer em termos de estoques, quer em termos de equipamentos, para conseguir dar essa resposta.
Também colaborando com outras instituições de saúde, estabelecendo canais de comunicação, reforçando a limpeza e a desinfecção das superfícies e dos equipamentos e caracterizando as estirpes. No seu entender, como é que a colaboração entre laboratórios e instituições de saúde podem melhorar o diagnóstico e o controle do MRSA? Esta colaboração é fundamental porque permite a partilha de conhecimentos, de recursos e de estratégias. É essencial na partilha de dados e de vigilância epidemiológica, é essencial na padronização de métodos de diagnóstico, portanto, nós devemos ter protocolos comuns de colheita, de controle de qualidade, de equipamentos, também devemos ter implementadas tecnologias avançadas e que, de modo a que os laboratórios centrais consigam fornecer algum suporte a instituições ou a hospitais mais pequenos, e também os point of care. O Ginexpert é um equipamento de fácil manuseamento, que não precisa de grande expertise e, portanto, pode ser usado como point of care em instituições e hospitais mais pequenos e sempre com a orientação do hospital central. E também esta colaboração é essencial na melhoria do controle da infecção, não só na comunicação, mas também na monitorização da eficácia. Quais são as suas principais recomendações para melhorar o diagnóstico de MRSA nos laboratórios? A adoção de métodos de diagnóstico rápidos e precisos é fundamental. Não podemos ficar 18 horas a aguardar, na melhor das hipóteses, por um resultado que venha a ser positivo de MRSA. E, nesse sentido, a PCR em tempo real, rápida em tempo real, é importantíssima. Também fazendo a tal padronização de protocolos e programas de controle de qualidade para garantir a reprodutibilidade, a especificidade e a precisão dos resultados, fazendo formação contínua, investimento em infraestruturas e tecnologias inovadoras e também, na sequência da pergunta anterior, a integração com instituições de saúde e de vigilância epidemiológica. Para terminar, tem alguma mensagem que gostasse de partilhar? Eu gostaria só de dizer que esta problemática da resistência antimicrobiana é uma problemática que nos diz respeito a todos, profissionais de saúde ou não. E, portanto, nós temos de ter consciência que os antibióticos são uma ferramenta importantíssima e que não são eternos. Portanto, as bactérias são mais espertas que nós e conseguem adaptar-se a tudo e a uma velocidade mais rápida do que aquela com que nós conseguimos produzir antibióticos novos e eficazes. Portanto, não podemos tomar antibióticos indiscriminadamente, nem querer que os médicos nos passem antibióticos para tudo e mais alguma coisa. Temos que os guardar para quando efetivamente eles são necessários. Neste episódio, contámos com a presença da doutora Maria João Tomás, que partilhou uma visão detalhada sobre o diagnóstico do MRSA, promovendo uma abordagem mais informada e proativa em relação à saúde. Obrigada por nos acompanhar e, se ainda não nos segue, siga-nos no YouTube em Cepheid News.